Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 68 do podcast Falando de História. Comigo está, como de costume, Rogério de Jesus. E hoje temos também connosco um convidado, Marco Oliveira Borges, que nos vem falar da carreira da Índia, que, como se sabe, ligava Lisboa ao Oceano Índico. E o Marco é realmente a pessoa indicada para nos vir falar da carreira da Índia, porque ele é licenciado em História, mestre em História Marítima e doutorado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com uma tese intitulada O Trajeto Final da Carreira da Índia na Torna Viagem, 1500-1640, Problemas da Navegação entre os Açores e Lisboa, Ações e Reações. E atualmente é professor do ensino secundário, investigador integrado do Centro de História da Universidade de Lisboa e membro efetivo da Academia da Marinha, mas mais importante do que isso tudo, o Marco é um dos autores do nosso livro, Atualizar a História, onde precisamente escreve o capítulo intitulado A Carreira da Índia, uma história trágico-marítima. Marco, muito obrigado por te juntares hoje connosco no nosso podcast Falando de História, que aliás vens também comemorar, digamos, e fazer publicidade ao teu novo livro intitulado Entre o Céu e o Inferno, Vida e Morte nos Navios da Expansão Portuguesa. Antes de mais, deixem-me vos agradecer pelo convite para participar neste podcast. Espero que continue por muitos mais anos a divulgar a história de Portugal e não só. Muito bem, para começar, então, o que é a carreira da Índia e como é que se estabelece? Então, a carreira da Índia era a viagem marítima mais longa, mais perigosa, mais incómoda e mais complexa que existia no mundo durante a Idade Moderna. Estabeleceu-se em finais do século XV, com as viagens de Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral à Índia, visando trazer até Lisboa as tão cobiçadas especiarias asiáticas. Portanto, por outras palavras, a carreira da Índia é a rota anual estabelecida entre o Rio Tejo e alguns portos da Índia, nomeadamente Cochin e Goa. Depois é importante referir que a partir de 1500 todos os anos vão partir do Tejo navios que se tentam adequar aos diferentes períodos de monção do Índico. E porquê? Porque devido às condicionantes geográficas a que estavam sujeitos, as viagens não poderiam ser bem sucedidas sempre que se quisesse. Importa referir também que esta rota estava condicionada, estava sujeita a diversas condicionantes. Desde logo, um fator bastante importante era que os embarcados estavam sujeitos a condições adversas e extremas bastante prolongadas, em que o rigor climático de diversas latitudes fazia com que estivessem sujeitos a 2 invernos e a 2 verões. Referir também que o tempo de duração de viagem até à Índia dependia de vários fatores, sendo feito normalmente entre 5 a 7 meses. Sabemos, no entanto, que em casos em que os navios eram obrigados a invernar em algum local de escala, nomeadamente em Moçambique ou em Angola, a viagem acabava por demorar ainda mais meses. Para mitigar as adversidades que foram surgindo à navegação, nomeadamente a sujeição a ventos dominantes e a tempestades, estas viagens acabaram por ser pensadas para se realizar em certas épocas do ano. Claro. No início do século XVI, aconselhava-se que as armadas da Índia saíssem de Lisboa entre janeiro e março, ainda que o melhor mês fosse o mês de fevereiro. No entanto, a verdade é que nos primeiros anos da história da carreira da Índia, alguns navios já estavam a partir em abril, e isso depois, claro que tinha as suas consequências nefastas, resultando em arribadas ou até em naufrágios. De uma forma geral, com aquele calendário, pretendia-se que as armadas apanhassem ventos favoráveis no Atlântico, e depois, quando chegassem ao Índico, apanhassem as monções, ou melhor, a monção grande de sudoeste, permitia chegar à Índia antes que os portos da região estivessem fechados à navegação. Portanto, era essencial cumprir todo este calendário. No entanto, no regresso a Portugal as coisas mudavam um pouco. Os navios deveriam partir entre dezembro e janeiro, mas tendiam a zarpar da Índia já entre fevereiro e março, chegando à costa portuguesa já nos meses de setembro ou outubro, e assim ficavam mais sujeitos às condicionantes oceânicas adversas. Bom, realmente há aqui muitas condicionantes geográficas. Não estamos a falar de navios com motores. Aliás, o motor é propriamente, não é? É o vento. E de jeito que isso acaba por ter um impacto bastante considerável nestas viagens, mas tem um impacto nos navios. Portanto, quando nós falamos nesta carreira da Índia, estamos a falar de que tipo de navios? Quanto à tipologia dos navios, a nau era o navio por excelência da carreira da Índia. Isso é subejamente conhecido. Mas caravelas, galeões, patachos, urcas e também mais tardiamente fragatas também foram usados. A tonelagem depois também é uma questão importante quando estamos a falar de navios, porque foi sofrendo uma evolução ao longo do tempo,
algo que foi motivo de polémicas que se foram prolongando ao longo dos séculos. Isto é tonelagem, portanto, a dimensão do próprio navio, claro. Sim. E entre os argumentos dos que defendiam a utilização de navios de maior porte, portanto, maior tonelagem, estava, por exemplo, a maior capacidade de carga, portanto, com o lucro comercial no horizonte, e também a maior capacidade para aguentar em mares alterosos. Já entre os que defendiam que se usasse navios de menor tonelagem, dizia-se que seriam mais veleiros, fariam a viagem em menos tempo, teriam maior possibilidade de se defender contra os corsários, menor possibilidade de encalhar nas barras por onde passavam, caso do Tejo, Goa, Moçambique, além de que necessitavam de menos elementos para compor as tripulações. Logo, também seriam menos bocas para alimentar a bordo, sendo que a alimentação era um problema estrutural na carreira da Índia. Aliás, a própria recruta de marinheiros também era. Entretanto, chegados ali a 1570, visando inverter esta tendência de naufrágios, ocorrida nas décadas anteriores, Dom Sebastião acabou por decretar que os navios tivessem no mínimo 300 toneladas e um máximo de 400 toneladas. Aliás, 450. Sabemos, no entanto, que uma redução tão drástica da tonelagem não teve lugar, não houve impacto. E o que foi perdurante foi a tendência para navios de maior porte, chegando a atingir as 800, 900 e até 1000 toneladas. Portanto, navios de grandes dimensões. Claro. E quem é que viajava nesta carreira da Índia? E, já agora, porquê é que o faziam? Como disseste, era uma viagem perigosa, muito adversa, e que não seria nada fácil, tendo em conta que iam de Lisboa até à Índia, contornando a África. Essas perguntas são muito interessantes. Em primeiro lugar, é preciso ver que entre os tripulantes e passageiros embarcavam pessoas com funções, objetivos e motivações muito distintas. Mas antes de passar para uma breve caracterização social dos embarcados, deixem-me só dizer que a população de cada navio da carreira da Índia poderia ser formada por mais de 500 pessoas, havendo casos de naus que chegaram a transportar mais de 800. Pois. E isto tudo complicava quando se chegava a Moçambique, sobretudo na ida, havendo uma grande propensão para se carregar centenas de escravos. Agora, mais concretamente, relativamente à hierarquia, no topo estava o capitão, detendo o poder supremo sobre cada navio, ou até sobre a armada, caso fosse ele próprio o capitão-mor. Seguia-se o mestre, o piloto, que era o especialista da navegação, o contramestre, o sotrapiloto, o guardião comandava os grumeses e a bombagem do navio, mas também a limpeza, a provisão, as manobras e a manutenção das cordas. Depois tínhamos o capelão, que estava associado às tarefas espirituais a bordo e ao apoio aos doentes, o escrivão, com funções de registro e de fiscalização, o feitor, os calafates, enfim, eram muitas pessoas que integravam a tripulação. Era um verdadeiro microcosmos, não é? Quer dizer, era tanta gente. Sem dúvida. E, por exemplo, estes calafates, eu poderia referir também aqui um aspecto que é bastante interessante, é que em caso de combate, estes calafates tinham um trabalho bastante importante, que era andar junto à coberta próxima da linha de água a tentar reparar danos causados pela artilharia inimiga. Portanto, há todo um microcosmo ali, cada um tem a sua função dentro do navio. Claro. E às vezes nós estamos tão centrados em outro tipo de coisas que não percebemos a importância que cada pessoa tinha ali no navio. Referi também que os navios tinham um alcaide, que executava a justiça e tinha à sua guarda os materiais de guerra, mas também era responsável pelas vigias do fogo e das prisões. Depois temos os marinheiros, os pajens, os grumês, que eram rapazes normalmente entre os 8 e os 14 anos, costumavam existir cerca de 70 a bordo, e estes faziam todo o tipo de trabalho inferiores e pesados. Tínhamos ainda bombardeiros, despenseiros, um boticário e um barbeiro. Por vezes na tripulação também era incluído um cirurgião, mas isso costumava acontecer apenas quando iam embarcados os vice-reis ou os governadores do Estado da Índia, e isso por norma só ocorria de 3 em 3 anos. Embora o número de pessoas que compunham a tripulação variasse, dependendo da tonelagem dos navios, era frequente que andasse à volta dos 120 ou 150 efetivos, ainda que, em certos casos, tenha chegado a ultrapassar os 200. Depois temos os passageiros, e um grupo que se destacava era o dos soldados, sem dúvida, eram necessários para servir nas armadas portuguesas do Oceano Índico e nas fortalezas dispersas pela Ásia. Muitos deles eram arrolados à força, vinham diretamente das prisões, acrescendo que entravam nos navios frequentemente doentes. Costumavam viajar na dependência de fidalgos, que eram mobilizados para cargos administrativos ou militares. Depois, ainda dentro deste microcosmo dos passageiros, temos os missionários, muitos deles jesuítas, as mulheres,
órfãs, fidalgas, aventureiras, trabalhadoras em diversas atividades e, claro, os escravos. Contudo, é preciso referir que grande parte dos escravos estava em trânsito apenas como mercadoria humana. Alguns estrangeiros também embarcaram para a Índia, mas a partir de certa altura, sobretudo com a expansão neerlandesa, inglesa e francesa para a Ásia, começou a ser proibida a sua presença nos navios portugueses, temendo-se que fossem espiões. Bom, realmente, com tanta gente no navio e durante tanto tempo, enfim, vários meses, disseste no mínimo 5 meses, não é? Até chegar à Índia, haveria alguma forma realmente de ocupar esse tempo. Portanto, como é que era a vida a bordo? Como é que era a vida a bordo desta tripulação, portanto, deste pessoal técnico e até dos passageiros? O que é que sabemos sobre a alimentação, a saúde, enfim, também os divertimentos? Imaginemos, não é, que eles também se ocupassem com alguns divertimentos e até criando tensões, não é? Quer dizer, confinados num espaço tão exíguo durante tanto tempo, imagino que não seria fácil. Para já, digo já aqui que não queria passar tanto tempo fechado num barco com o Paulo. Isto era já aqui, fica já aqui em cima da mesa. Sobretudo com aquela dieta, acho que não era boa ideia para ninguém. De jeito nenhum. Bom, então, começando pela alimentação. Era uma alimentação muito débil, à exceção da água, do vinho e do biscoito, que eram dados todos os dias. A ração era distribuída mensalmente. Pronto, não contem comigo. Sim. Muitas pessoas queixavam-se que a carne vinha demasiado salgada. O biscoito muitas vezes vinha podre ou assim tornava-se durante a viagem. O biscoito, que era precisamente, enfim, era pão cozido 2 vezes para aguentar mais tempo durante a viagem. Só que muitas vezes já vinha podre, outras vezes tornava-se assim durante a viagem, portanto, claro. e outras vezes era comido por baratas, ratos, portanto, era complicado. Depois, muito importante também, o vinho, mas frequentemente dizia-se que era vinagre que fazia arder o estômago. Portanto, é claro que as pessoas de baixa condição social bebiam um vinho de pior qualidade. Claro. Além disso, como os alimentos eram distribuídos em cru, existiam centenas de pessoas embarcadas e apenas 2 fogões a bordo. Isso fazia com que as horas de espera para se cozinhar prolongassem no tempo. Portanto, havia um horário a cumprir durante a luz do dia, que era quando os fogões estavam a funcionar. Muitas pessoas não conseguiam cozinhar individualmente os alimentos que lhes eram dados todos os meses. Além disso, por questões de segurança, durante as tempestades, os fogões não eram acesos. Pelo que, imaginem, uma tormenta que durasse vários dias, claro, iria ter graves repercussões na alimentação das pessoas que teriam que ingerir os alimentos em cru. Portanto, neste contexto da alimentação, é importante também destacar que as investigações mostram a falta de uma estrutura logística eficiente que pudesse resolver muitos dos problemas identificados, ou pelo menos atenuá-los. A corrupção era corrente e tinha graves consequências, claro, nas condições de vida da maioria dos embarcados. Isto começava desde logo em Lisboa, nos armazéns da Guiné e Índia, especialmente quando se tratava de fornecer a água e os alimentos necessários para as viagens. Alguns capitães e mestres ficaram associados a esquemas em que, para eles transportarem as suas mercadorias, portanto, o mel, o azeite, o vinho, que eram para ser vendidos na costa oriental africana e na Ásia, não eram embarcadas as quantidades necessárias de água e de alimentos para os tripulantes e os passageiros. Pois. Vejam como é que isto funcionava. Portanto, perante tais privações alimentares, faltando água e alimentos, chegava a ser bebida urina, comida serradura, couro cozido, sola de sapato, papel e até mesmo cartas náuticas. Há até uma fonte que refere que se comeram cães e gatos. Portanto, como vocês podem ver, às vezes temos aquela ideia de que se vê a sola a ser cozida, nos desenhos animados antigos, a sola de sapato a ser cozida. Portanto, não é nenhuma mentira. Pois, realmente. Bem, com tudo isto, eu acho que a pessoa ideal para a carreira da Índia era o Bear Grylls. Da sobrevivência, sim, claro. Daria uns episódios interessantes. E temos ainda a referência aos ratos, né? Quer dizer, até mesmo os ratos eram comidos nestas viagens, claro, de longo curso. Temos isso contado pelo Pigafetta, no caso da viagem de Fernão de Magalhães, e os ratos também eram habituais nos navios da carreira da Índia. Claro. E curiosamente, quem os comia, apesar da repugnância, não fazia ideia de que se estava a prevenir de apanhar o escorbuto. É que os ratos, a partir dos alimentos que consomem, eles vão sintetizar a vitamina C. Portanto, uma pessoa que comesse um rato, portanto,
à partida poderia estar a precaver-se contra o escorbuto. Claro, não, aliás, fica aqui uma sugestão para os nossos ouvintes que queiram realmente ver reforçada a sua dose de vitamina C. Está aqui uma alternativa, nós não julgamos, não é? Deixamos apenas a ideia no ar. Bom, com tudo isto, o que é que acontecia? Rapidamente a saúde dos embarcados entrava em risco, né? E excetuando no caso dos navios que transportavam pessoas importantes, tal como já foi dito, não havia médicos a bordo. Portanto, a doença mais temida era mesmo o escorbuto, resultava de uma carência de vitamina C, manifestava-se através de manchas escuras por todo o corpo, articulações inchadas, gengivas inflamadas e sangrentas. Levava também à queda dos dentes, o que fazia com que as pessoas não se pudessem alimentar. Pois. Portanto, tudo isto era bastante problemático. Há uma carta de um padre que é bastante curiosa, que é o padre Fernando de Alcaraz, que em 1565 ele chega a dizer que as pessoas ficavam tão desfiguradas que pareciam a própria morte. Portanto, só para se ter uma ideia, a parte das gengivas apodrecia e tinham que ser arrancadas com ferros. Fantástico. Estas descrições são ótimas. Aliás, os nossos ouvintes que ouvirem isto pela manhã, eu acho que vão gostar muito. Sim, senhora. Eu acho que são. Portanto, era um processo demasiado violento. E além disso, acrescia que a doença era acompanhada de cansaço físico e de fadiga mental. Claro. Portanto, podemos passar para os passatempos, né, que também tinham o seu lugar bastante importante no dia-a-dia. Temos os jogos, o trunfo, as tábuas, o xadrez e a primeira. O problema é que os jogos, sendo das principais distrações a bordo, também eram uma das maiores fontes de conflito. E porquê? Porque as pessoas não só apostavam dinheiro, como bens pessoais, alimentos e até a própria roupa. O que é que acabava por acontecer é que muitos destes problemas disputados eram resolvidos com golpes de navalha. Portanto, haviam tumultos, havia desordem, portanto os padres tendiam sempre a alertar os capitães para que proibissem os jogos, mas claro, isto ia acontecendo ilegalmente. Portanto, não havia Twitter no barco, portanto tinham que se entreter com alguma coisa. Depois, a pesca também era importante, quando era possível, né? Em momentos de tormenta não era possível, portanto tinha uma importância na dieta alimentar. Mas também era uma das atividades que permitia ocupar o tempo. A maior parte das referências a momentos de pesca surgem sobretudo nas viagens de ida, passando-se o Cabo da Boa Esperança e o Cabo das Agulhas. Outra atividade bastante interessante era o teatro, que não é muito falado, e a festa do Espírito Santo. A festa do Espírito Santo consistia em eleger um imperador e durante um dia inteiro as pessoas teriam de obedecer a esse imperador que era eleito. Engraçado. Normalmente, o imperador era escolhido entre as pessoas mais humildes a bordo. Mas daqui também surgiam problemas. Claro. Não só porque o consumo de vinho poderia ser maior e levar à embriaguez dos homens e a desordens, né? Quer dizer, estamos a bordo, há que haver controle, como o maior consumo de vinho e a comida revelava-se posteriormente problemático. Porquê? Porque havia em menores quantidades para o resto da viagem, já de si bastante lacunar a nível alimentar. Claro. Há também uma questão bastante interessante que eu tive a oportunidade de explorar, que tem a ver com a violência a bordo, com as tensões e, claro, é importante ter em conta que nos navios da Carreira da Índia existiam diversos criminosos de delito comum saídos das prisões, portanto, pessoas com condições sociais bastante diferentes, portanto, haviam grandes tensões e depois, claro, são pessoas, estas saídas das prisões, habituadas à violência e que não tinham nada a perder. Muitos dos problemas surgiam junto ao fogão, pelas razões que há pouco referi, e é perfeitamente compreensível. Algumas tensões também surgiam entre fidalgos, às vezes até com os capitães, havendo uma certa rivalidade. Outro tipo de conflito habitual era entre capitães e pilotos, porque os primeiros gostavam de controlar as rotas de navegação, que os navios deveriam fazer, muitas vezes para o seu próprio proveito pessoal, e isso acabava por pôr em risco a navegação. Por fim, posso referir também que quem embarcasse no navio da Carreira da Índia estava sujeito, tal como eu referi há pouco, a encontros com ratos, mas também baratas, percevejos, pulgas, piolhos, portanto a sujidade fazia parte do cotidiano e entre fezes, vomitado, lixo, urina e cadáveres humanos em decomposição, o cheiro era nauseabundo. E espero que ninguém esteja a ouvir o episódio enquanto come. Sim.
E interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes. Não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio. Já referiste sinteticamente alguns destes perigos da carreira da Índia, mas fala-nos um pouco mais sobre eles, sobre os corsários que já referiste e estes temporais. Bom, à partida, as tempestades e os naufrágios eram os temas de conversa que mais faziam temer os embarcados. Porém, com o decorrer destas viagens marítimas, o que acontecia era que havia uma combinação de vários fatores que era bastante frequente e fatal. Para muitas das pessoas embarcadas, o mar era um espaço desconhecido, perigoso, misterioso e difícil de compreender, até porque algumas pessoas embarcavam sem nunca terem visto o mar, pelo que tudo o que acontecia a bordo acabava por ser uma novidade e constante alvo de curiosidade ou desconfiança, não é? Baleias e tubarões que eram vistos como monstros marinhos, não é? Acabavam por ser transfigurados. Tempestades e naufrágios eram, de facto, os elementos mais temidos. Depois, a própria ideia de se morrer no mar, longe de terra, dos familiares, dos amigos, era algo que aterrorizava os embarcados. Era constante o pavor de se ficar à mercê das maléficas águas da profundidade oceânica, quando o ideal de morte cristã estava associado a um enterro e a uma sepultura num sítio sagrado. Portanto, sem isso, o corpo não poderia aguardar em repouso pela ressurreição geral. Depois, outros perigos, os incêndios, por exemplo, que não são muito referidos, mas havia um cuidado especial. Proibia-se que o fogo fosse transportado de um lado para o outro nos navios. Depois tínhamos as questões relacionadas com o excesso de carga, a carga mal distribuída, navios em más condições estruturais, com madeira podre e perfurada pelo teredo, que é aquele verme que se infiltra na madeira e vai fazendo perfurações. Isso, claro, acaba por fazer com que a água entre muito mais facilmente. E estes eram problemas que se foram verificando ao longo da cronologia observada no livro. Depois, o perigo de encontro com corsários também perturbava a mente dos embarcados. Inicialmente corsários franceses, depois ingleses, neerlandeses e muçulmanos que vinham do norte da África. Eu no livro falo do ataque à nau Conceição, em 1621, mas agora imaginem os navios vindo da Índia, fazendo toda esta viagem de regresso a Portugal, vindo a superar os obstáculos e todas aquelas adversidades, ao chegar aos Açores ou à costa portuguesa, ainda tinham que lidar frequentemente com estes inimigos. É claro que existiam as armadas da costa e das ilhas que eram formadas para proteger as naus vindas da Índia, mas o seu desempenho foi sendo irregular e em diversas situações também deixou muito a desejar. E pode-se imaginar a dificuldade mesmo das tripulações, não é? Já no momento final, no trecho final, já esgotadas, ainda terem que levar concursários em cima. Realmente não era algo muito agradável, digamos assim. Mas, aliás, também acabaste de abordar aqui um caso da nau Conceição e tu no livro até falas precisamente de alguns casos de estudo sobre naus da carreira da Índia e que passaram por algumas tormentas, alguns problemas. Acho que seria interessante, por exemplo, se nos quiseres falar aqui de um ou dois, porque através destes casos de estudo conseguimos, não é, ver como é que isto acontece, porque uma coisa é vermos realmente as descrições no geral, mas há uns casos muito bem documentados, não é assim? Sim, há alguns casos que estão melhor documentados, que é o caso da nau Conceição. Há um testemunho ocular dos acontecimentos e depois produziu-se muita documentação no seguimento do processo instaurado de António da Taíde. Mas depois também há casos anteriores, no século XVI, caso dos ataques franceses contra as naus portuguesas. Outros são muito menos conhecidos, caso do ataque à nau Santa Catarina de Monte Sinai, em 1525, que foi apanhada, ao que parece, na costa portuguesa por corsários franceses, foi incendiada e foi ao fundo. Este, por acaso, era um dos aspectos que eu gostava de ter trabalhado no livro e que acabei por não desenvolver. Uma parte específica para tentar perceber como é que as pessoas reagiam perante as adversidades dos corsários e dos piratas, claro, porque por vezes os corsários atuavam também como piratas, não obedecendo às pessoas para quem estavam a trabalhar, portanto, fosse um rei, fosse um nobre. Mas numa possível edição do livro, talvez eu possa dedicar um capítulo a este assunto.
Há outro caso que eu gostava de falar, que me surpreendeu bastante. Por acaso já era conhecido, já havia sido publicada a carta sobre este assunto, e o acontecimento remete para 1584, a altura em que Paulo Dias de Novaes, o primeiro governador português de Angola e neto do navegador Bartolomeu Dias, escreveu uma carta dirigida a Filipe II, primeiro de Portugal, em que mostrava que os navios portugueses estavam a partir de Lisboa, providos de sumo de limão e de água ardente, para serem utilizados como meio profilático contra o escorbuto. Nesta carta, no entanto, ele desvaloriza estes acontecimentos que estavam a ter lugar, e ele diz que, para resolver melhor a situação, não era necessário o sumo de limão nem a água ardente, mas sim que se fizessem sangrias. Portanto, isto provoca alguma confusão, na medida em que sabemos que desde as primeiras viagens portuguesas à Índia, os portugueses tiveram a percepção de que os citrinos ajudavam a curar o escorbuto. No entanto, tantos anos depois, temos aqui alguém importante a dizer algo que era contrário a esse conhecimento que se havia adquirido. É importante porque mostra que navios estavam a partir de Lisboa com sumo de limão, não sabemos com que periodicidade, nem sabemos se eram só os da carreira da Índia, mas é interessante também ver esta mentalidade onde se acreditava que todas as doenças a bordo podiam ser resolvidas pelas sangrias, porque no fundo cortar a veia para o sangue ser expulso, para os fluidos maléficos, né? Na altura pensava-se que os fluidos maléficos é que causavam as doenças e precisavam ser expulsos do corpo. O problema é que, às tantas, estas sangrias eram feitas 10, 12 ou mais, e às tantas as pessoas acabavam por morrer muito fracas. Já enfraquecidas. Sem dúvida. Bom, e quais são as fontes que temos para estudar a carreira da Índia, sendo como foi uma rota tão importante para a história de Portugal e do Império Português? Imagino que haja uma grande variedade de fontes e de documentos. Sim, sem dúvida, existe uma grande quantidade, uma variedade de fontes incrível para o estudo da carreira da Índia. Eu posso referir, por exemplo, as cartas de missionários, especialmente dos jesuítas, publicadas naquela compilação documental, a Documenta Índica. Os diários de bordo também são importantes. Relatos de viagens estrangeiros, como é o caso de Linscoutan, de Francisco Pirar de Laval, entre outros. As cartas de fidalgos, que viviam o que se passava a bordo e escreviam, contendo informações variadas, se calhar não contendo aquelas informações que se calhar interessariam mais para tentar perceber a vida dos mais desfavorecidos, mas se calhar outros assuntos importantes. No entanto, alguns destes fidalgos até escreveram ao rei. Lembro, por exemplo, no reinado de Dom João III, houve um fidalgo que se queixou das condições porque passavam os marinheiros e as outras pessoas, a fome que se passava, a sede que se passava, portanto, e também é importante ter em conta estes relatos, embora sejam mais reduzidos. Depois, a correspondência trocada entre os vice-reis do Estado da Índia e a coroa, presente nos livros das monções, assim são conhecidos. Existe também muita documentação manuscrita ainda por explorar, mas às vezes as fontes já estão publicadas, também têm muita informação que ainda não foi devidamente trabalhada. Todos nós sabemos que existem compilações documentais com 40, 50, 60, 70 anos, e às vezes elas estão mesmo ali à nossa disponibilidade e nós se calhar não damos tanta atenção. Eu neste livro tentei fazer esse trabalho de ir a essas fontes que já estão publicadas e consegui obter resultados que achei que foram bastante produtivos. E até, na realidade, enfim, há esta variedade de fontes, mas haveria muito mais, porque as próprias fontes produzidas pela coroa portuguesa acabaram, grande parte delas, respeitando este assunto da carreira da Índia e da organização da carreira da Índia, por desaparecer no terremoto, não é, de 1755, porque a Casa da Índia foi completamente destruída precisamente do terremoto, não foi? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, e depois desta nossa viagem, não da carreira da Índia, mas do podcast, onde abordámos, penso que um pouco todos estes aspectos sobre a carreira da Índia, vamos às nossas sugestões de leitura. Para quem quiser saber mais sobre estes assuntos, quais são as tuas duas sugestões, Marco? Bom, eu faço aqui duas sugestões que já foram publicadas há algum tempo. A primeira, O Combate e Naufrágio da Nau Conceição, 1621, Tribulações do Mar e em Terra, foi publicado mais concretamente em 2012 pelo Mar de Letras Editora. Inclui a memorável relação da perda da nau Conceição, que os turcos queimaram à vista da Barra de Lisboa.
A atualização do texto é da Maria da Conceição Reis. Depois tem também novos documentos relacionados com o processo de defesa de Dom António, de Ataíde. E tem também aqui uma parte, um estudo introdutório de Francisco Contente Domingues. Depois recomendo o Teatro a Bordo das Naus Portuguesas, de Carlos Francisco Moura, que foi publicado pela Caleidoscópio, e que é um estudo também bastante interessante, que foi novamente publicado em 2017. A primeira edição é de 2000. E já agora aproveitamos também para recomendar o livro que já referimos por várias vezes, o livro do Marco, Entre o Céu e o Inferno, Vida e Morte nos Navios da Expansão Portuguesa, 1497-1655, publicado pela Editora Crítica neste ano de 2023, e que, como se percebe pelo nome, não é? Trata destes assuntos que aqui falámos, desde a alimentação muito difícil, como se percebeu, aos divertimentos e tudo mais que se passava nesta tenebrosa carreira da Índia. E pronto, penso que foi realmente um episódio bastante rico sobre estas matérias. Enfim, temos abordado em vários episódios, não é, as questões do Império Português, mas neste caso uma questão um pouco diferente, mais técnica, logística, sobre toda esta questão, aliás, que está inteiramente ligada a como é que o Império se construiu, não é assim? E portanto, muito obrigado, Marco, por ter estado aqui connosco neste nosso episódio do podcast. Eu é que agradeço, Roger ao Paulo. Pronto, e desejo que continuem a espalhar aqui o conhecimento histórico pelas redes sociais e que produzam muitos mais episódios e quem sabe no futuro se nos voltaremos a encontrar por aqui. Seria engraçado. Claro, sem dúvida alguma. E pronto, é tudo neste nosso episódio 68 do podcast Falando História. Já sabem, agradecemos como sempre aos nossos patronos que colaboram na manutenção deste nosso podcast. O nosso e-mail, já sabem, falandohistoriapodcast@gmail.com, e estamos sempre abertos às sugestões dos nossos ouvintes. Vemo-nos para a semana para mais uma miscelânea. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.